Nas aulas anteriores, eu falei que poderíamos usar o comando data e o comando read para criar cenários. Basicamente, usaremos o comando data read para desenvolver qualquer tipo de cenário, seja um jogo de plataforma ou um jogo de labirinto, por exemplo. Se pegarmos jogos antigos, como os jogos do Atari, veremos que muitos deles são baseados em jogos de labirinto, como por exemplo o Pac-Man, X-Men, Ghost Trap. Claro que esses jogos tinham uma resolução compatível com a resolução do Atari. O QBasic permite fazer jogos com resoluções muito melhores do que a resolução do Atari. Mas como estamos apenas iniciando e ainda não utilizamos as rotinas gráficas, vamos aprender a criar um labirinto usando o modo texto. O que vale aqui é o método utilizado. Este método pode ser utilizado tanto no modo texto quanto no modo gráfico. Vamos trabalhar com o modo texto com 40 colunas, como fizemos até agora, com uma cor de fundo azul e uma letra branca e limpar a tela, seguindo o padrão que já estamos acostumados. O modo Width 40 tem 40 colunas por 25 linhas. Essa é a matriz que nós vamos usar para desenvolver o labirinto, para desenvolver o cenário. Vou usar o locate para poder fazer isso. Então, locate 1,1, que é a primeira posição da matriz. Vou dar um sleep e um fim de programa e vou executar com F5. Ok, agora eu vou colocar o X no outro canto, que é o canto superior direito. Esse canto superior direito ainda é a posição 1, linha 1, coluna 40, print X. F5, pode observar, o canto superior direito está com X. Agora eu vou colocar o X no canto inferior esquerdo e depois canto inferior direito. Locate 25 linhas na posição da coluna 1, print X. Note que agora apareceu o X realmente no canto inferior esquerdo. Entretanto, os dois caracteres que estavam na parte superior desapareceram. Isto acontece porque o print, quando é executado, ele salta para a linha seguinte. Como você colocou na linha 25 o print, ele saltou a linha e ele acaba empurrando os prints da posição da linha 1 para fora da tela. Nesse caso, a gente não quer que o print salte a linha, mas ele permaneça na mesma linha. Isso é feito usando o ponto e vírgula, que foi comentado logo nas primeiras aulas do nosso curso de Basic. Vamos executar agora. Pronto. Observe que eu tenho os 4 caracteres, um em cada canto. Então, só para fechar, eu vou colocar agora o caractere na posição 25, 40, print X e vou amarrar aqui. Como eu vou amarrar o último caractere para permanecer na mesma linha, eu vou fazer isso com todos os caracteres. Vou executar o programa, F5, pronto. Agora eu conheço os limites do meu cenário a partir dos valores de mínimo e máximo dentro da matriz. 40 colunas, 25 linhas. Locate começa no 1, vai até o 25 para o número de linhas, começa no 1 e vai até o 40 para o número de colunas. Eu não quero construir o meu cenário com um caractere X. Vou buscar um caractere que se ajuste mais a um jogo de labirinto. Neste caso, vamos em Help, Conteúdo, e vamos entrar nesta penúltima opção aqui, que são os códigos de caracteres ASCII2. Clico 2 vezes. Aqui teremos os códigos regulares ASCII2, que são alguns símbolos, letras e números. Estamos interessados no código ASCII2 estendido, que é esse aqui de baixo, que possui caracteres como letras com acento ou alguns caracteres gráficos. Neste caso, eu vou estar utilizando o caractere de número 178. Então, eu vou substituir o X pelo caractere 178. Substituindo aqui, então, no lugar do X,
CHR dólar 178 e amarro com o ponto e vírgula. E vou fazer isso para todos os prints seguintes. Pronto, agora vamos executar o programa e observar o efeito. Bem, ficou bem melhor do que o X. Para a construção do cenário, é importante sempre fazer um planejamento. Este planejamento pode ser feito no papel ou pode ser feito utilizando algum programa que faça desenho, como o Paint, o Photoshop, o GIMP. Geralmente, em papel, utilizamos o quadriculado. Observe que o papel quadriculado nos ajuda a ter uma ideia do que queremos fazer, como mostra o exemplo. A outra opção é o papel milimetrado, cuja precisão é muito maior. Entretanto, eu estaria utilizando o programa Paint para poder fazer o cenário. A primeira coisa que precisamos fazer é definir a resolução. Então vamos em Redimensionar, Pixels, e colocamos a resolução horizontal e vertical. A resolução horizontal é 40. Desabilito essa opção para tirar a taxa de proporção. E a resolução vertical, 25. 40 colunas, 25 linhas. E dou OK. Vai ficar bem pequenininho, difícil de trabalhar. Então vamos em Exibir, ligamos a grade e ampliamos ao máximo. Pronto. Cada ponto desse da grade vai corresponder a uma região de trabalho do nosso mapa. Se você contar aqui em cima, você verá que tem 40 colunas e daqui para baixo 25 linhas. Como o fundo do meu jogo é azul, eu vou estar colocando a cor azul e pintando todo o ambiente de azul. Vou definir como branco as paredes do meu labirinto. Então eu habilito a canetinha aqui e vou começar a desenhar as paredes. Eu quero uma parede fora a fora com uma espessura de 2 quadradinhos aí, tanto na parte superior como na parte inferior. E quero fazer a mesma coisa para as laterais, então vou fazer isso aqui assim para as laterais. Ou seja, é um ambiente, por enquanto, é um ambiente fechado. Então o personagem só vai poder andar nesse ambiente fechado. Só que, por exemplo, no Pac-Man, você tem uma abertura em que o personagem sai para lá direita e aparece na esquerda e vice-versa. Então eu vou fazer essa abertura. Coloco o azul do fundo e vou pintar aqui uma saída para o personagem, tanto na direita como na esquerda. Volto para o branco e vou começar a desenhar as paredes aí internas do labirinto. Então, por exemplo, ó, aqui assim. Vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui um quadradinho aqui. E assim eu vou estar construindo o labirinto. Se eu errar, não tem problema. Você vem aqui, põe um fundo azul e pinta de azul e volta para o branco. Então, tá aqui. Vou fazer um L aqui, por exemplo. Vou fazer um assim. Vamos lá, vamos construir o nosso labirinto. Note que não é tão difícil, é bem rápido, inclusive. Estou fazendo isto a partir de um gabarito que eu desenhei num papel
quadriculado, mas obviamente eu poderia já estar fazendo isso diretamente no Paint, mas eu estou fazendo rápido aqui porque eu estou colando, né? Então tá aqui, opa, errei aqui, então fundo azul e corrijo o erro, volto para a cor branca e vou fechando assim. E assim nós vamos construindo todo o cenário. O cenário pronto ficará parecido com essa figura aqui. Para você que está acompanhando esse tutorial, se você quiser copiar este cenário, é importante você dar uma pausa e tentar reproduzi-lo no Paint ou passar ele para um papel milimetrado como trim. Agora, nós vamos pegar estas informações e transportá-la para o QBasic através do comando Data. Para que você entenda o que será feito, eu estendi um pouco a figura para poder fazer algumas observações aqui do lado de fora. O que eu vou fazer são leituras horizontais. Vou definir que a parede corresponde ao número 1 e que o fundo, em azul, corresponde ao número 0. Desta forma, eu vou ler esta primeira linha e vou colocar todas as informações dentro do Data. Então, por exemplo, nesta primeira linha, que está marcada aqui de amarelo, eu tenho 40 informações. E todas elas se referem à parede. Então, como eu defini a parede como sendo o número 1, então eu vou ter um data com 01, 01, 1, 1, 1, 40 vezes. Depois que eu construir este data, eu vou passar para o data seguinte, em que eu vou estar lendo 40 informações novamente. Na segunda linha, todos os números também são 1. Então, passo para o terceiro data. Neste caso, não são todas as informações que têm o número 1. Então, neste data, eu vou ter 1, 1, 0, 0, 0, 0. Lá no final é que eu vou ter 1 e 1 novamente. Vamos pegar uma linha qualquer. Por exemplo, esta linha aqui. Se eu acompanhar esta linha, a informação referente a esta linha será 1, 1, 0. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e assim por diante. Então, eu terei 25 datas em que cada data terá 40 números, 40 informações. Agora estamos em condições de colocar todo esse raciocínio em código. Para isso, eu vou dimensionar algumas variáveis, i como inteiro, j como inteiro, que vai servir como ponteiro para correr a matriz nas linhas e colunas. Vou dimensionar uma variável chamada lab, de labirinto, e esse lab terá duas dimensões. Uma dimensão vai variar de 1 até 40 e a outra de 1 até 25, que corresponde aos elementos da matriz que compõe a tela. E eu vou fazer com que essa matriz assuma valores inteiros. Os valores inteiros, neste caso, são 0 para o fundo, azul, ou 1 para as paredes do labirinto, na cor branca. Eu vou fazer o labirinto correr primeiro a linha. Eu vou colocar de 1 a 1, porque eu vou trabalhar só com uma linha por enquanto. Vou fazer ele correr a coluna. Aí aqui realmente ele tem que correr até 40. Pronto. E agora eu vou ler os dados para serem armazenados dentro da matriz lab. Então, read lab ji. A leitura foi feita e agora eu vou fazer o seguinte. Se o lab ji assumir o valor 1, significa que você tem uma parede. Então, você quer imprimir aquele caractere
cujo código ASCII é 178. Se lab JI for igual a 1, então na posição IJ nós vamos imprimir o CHR dólar, aquele caractere 178. E lembra, eu vou estar amarrando com o ponto e vírgula. Bom, a parte da leitura, da codificação está pronta. Agora eu preciso dos datas. O primeiro data assume todos os valores como 1. 01, 01, 40 números referentes à coluna. Eu fiz assim, coloquei os 4 com 10 informações cada, para ficar mais fácil na escrita, já que o IDE do QBasic não ajuda muito, pois as letras são grandes comparada ao tamanho do IDE. Mas agora eu sei que tem a quantidade de números certas, então eu passo cá para cima, 20 aqui, ok. Então agora eu tenho condições de rodar o programa e ver o que acontece. F5. Observe que aparece a parede ali em cima correspondendo à primeira linha do data. Bom, como é que eu faço a segunda linha? Muito simples, você vem aqui e muda para 2. E agora nós vamos fazer a leitura da segunda linha. Mas a segunda linha é igual à primeira, então basta nós copiarmos esse data para a segunda linha. Então vou vir aqui, copiar, passo para a linha seguinte, editar, colar. Vou executar o programa. Pronto, agora ele imprimiu as duas linhas. A partir da terceira linha é que começa a ver as variações, em que nós temos 1 e 0. Nesse caso, a terceira linha, você tem 1 e 1, depois tudo 0, depois 1 e 1 no final. Aqui é 3, porque eu já tenho 3 datas. F5. Vamos partir agora para a quarta linha. Pronto. Mudamos agora aqui em cima para 4 e executamos o programa F5. Quinta linha, sexta, pronto. Após o preenchimento de todos os datas, construímos o ambiente do jogo, no caso, um labirinto.